Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso curso de Estudos Espíritas e Educação Mediúnica. É com grande alegria que nós estamos aqui e vamos pedir para quem quiser se sentir à vontade que feche os olhos, buscando dentro de si a paz do Cristo, a proteção espiritual, o fortalecimento e agradecendo de todo o coração a companhia, a proteção e as oportunidades que temos para sermos instrumentos de luz, de paz e alegria em toda parte. Graças a Deus. Nós vamos hoje estudar uma lição do livro Estudando a Mediunidade, de Martins Peralva, no seu capítulo 14, Desenvolvimento Mediúnico. E nós, para relembrar, vamos dizer que o livro Estudando a Mediunidade, ele traz esclarecimentos e análises mais profundas dos fatos trazidos para nós no livro Nos Domínios da Mediunidade, as experiências que vão nos ajudar a sermos trabalhadores melhores no nosso local, de trabalho mediúnico, de estudo mediúnico, para que o pensamento de sermos instrumentos do Cristo seja nossa razão, nosso combustível, nosso incentivo. O capítulo tem o título Sonambulismo Torturado, é o capítulo 10. Nós vamos encontrar esclarecimentos e orientações sobre o sonambulismo no livro dos Espíritos, no livro dos Médiuns e em outras literaturas. Para nós, neste momento, nós vamos buscar no item 172 do capítulo 14 do livro dos Médiuns a seguinte informação. O sonambulismo pode ser considerado como uma variedade da faculdade medianímica, ou melhor, são duas ordens de fenômenos que se acham muito frequentemente reunidos. O sonâmbulo age sob influência do seu próprio espírito. É sua alma que, nos momentos de emancipação, vê, ouve e percebe fora dos limites sentidos. E vamos lá. Martins Peralva inicia trazendo para nós um quadro, um cronograma, não é? Como se fosse um roteiro de trabalho, de esclarecimento. Inicialmente ele trata dos protagonistas, ele trata de devedores diretos, devedores indiretos, que entre parênteses são considerados cúmplices, ou tem aí essa função de cúmplices, não fazendo diretamente a ação que prejudicou o outro irmão. Ele traz para nós processos de auxílio, quais ferramentas podemos utilizar. E ele traz ferramentas magnéticas, que são os passes, ele traz as ferramentas verbais, que ele trata de doutrinação fraterna, esclarecimento, as orientações com relação à realização e à necessidade do evangelho no lar, de trazer o Cristo para próximo de si, a modificação de pensamentos, de atitudes, tudo isso é conduta e força de vontade que temos que ter para buscar a melhora, Porque o Espiritismo ele traz a cura para a causa, através da mudança, o deixar de ser o homem velho, E não trata os sintomas, porque cessando a causa, nós melhoraremos, no todo. Traz também benefícios dispensados pelo amparo dos centros. O que vai acontecer, com os nossos irmãos, a partir do momento que o centro espírita trouxer, o benefício para a sua existência?
E ele diz o seguinte: o perseguidor sentirá necessidade de perdoar. E o perdão é o início da cura, é a conscientização, não é? Que nós devemos perdoar os nossos irmãos. O perdão, ele vai nos desvincular do ofensor, mas não vai tirar do ofensor a necessidade da reparação, não é? Mas vai nos deixar seguir livremente. E muitas vezes nós não temos esse entendimento e vamos cultivando esse rancor, não é? Esse ressentimento. Nós ficamos ressentindo as situações. Toda vez que conversamos, que tocamos no assunto, pronto. Revivemos aquela situação e tudo volta. E essa atitude não nos melhora. O devedor direto será compelido a fortalecer-se e, perdoando, recuperar-se. O devedor indireto sentirá a necessidade da meditação, da calma, da paciência e da cooperação para, reajustando-se, ter paz e felicidade. Então, são processos que nós vamos estar realizando em nossas vidas, com muita calma, com muita paciência. Por quê? Porque não existe o imediatismo, não é? Nós vamos compreendendo, vamos interiorizando os ensinamentos, a partir dali nós vamos modificando o comportamento, a partir da modificação dos nossos comportamentos, nós vamos nos desligando de determinadas sintonias que nos trazem determinados prejuízos e sofrimentos. O que temos sobre os personagens? São dois encarnados, uma jovem senhora e o seu esposo, e o desencarnado, pai adotivo da moça, que no passado foi por ela envenenado, amando do atual marido, não é? A moça ali, apaixonada, se envolveu de uma tal forma que acabou absorvendo a ideia de tirar a vida de seu pai adotivo como uma forma de ter a sua felicidade, visando o recebimento de herança, não é? De patrimônio. Ali, o pretendente a esposo, ele tinha essa ganância, não é? Seu objetivo era ficar com as posses que ela herdaria. E, às vezes, meus irmãos, uma atitude nossa, pensando nos bens materiais, na situação da vida física, como uma forma de melhorar a nós mesmos, seja contra tudo e contra todos, não é? Sendo que nós somos o mais importante naquele momento, pode trazer um prejuízo que vai perdurar por muitos anos na nossa existência. Nós vamos ficar ali paralisados, ligados com determinados sentimentos por nossa própria imprudência. E continuamos. 3 almas comprometidas com a lei, em redentora aprovação. Que lei é essa? São as leis morais. As leis que estão bem discriminadas no livro dos Espíritos, mas que elas estão na nossa consciência. As leis de Deus, elas estão em cada um de nós, para que nós possamos, através de atitudes positivas e amorosas, dar o melhor de nós. Porque a reparação vai nos ligar. De qualquer forma, em algum momento, nós vamos ter que reparar o que fizemos. E nós estamos diante de uma situação real. Existe um dano, existe a necessidade da reparação.
Qual o caminho para isso? O perdão seria um primeiro passo. É difícil? Sim, sim, não é? Nós, nesse momento, nós podemos utilizar como uma reflexão para tudo que nós fazemos, a nossa posição com relação ao centro espírita, ao qual amamos. Nós busquemos nesse momento refletir sobre o trabalho mediúnico, como já dissemos, né, buscar nesse termo desenvolvimento mediúnico, avaliar o que se desenvolve. O que é que se desenvolve nesse momento? Ou o que se educa nesse momento? Nós estamos vendo uma figura que traz uma reunião, estamos vendo ali os personagens que estão sendo tratados neste momento e analisados para que possam ser ajudados de uma forma efetiva. E dentro de todo esse contexto, nós encontrando pontos de identificação, lembrando do nosso início, lembrando dos nossos irmãos que nós convivemos, encontramos no centro espírita, tentando nos colocar na posição de entendedores do que os instrutores de André Luiz querem trazer para nós neste momento. 3 corações entrelaçados por vínculos sombrios. E o que eles pedem? O que é necessário para auxiliar? Compreensão, amor e tolerância. Olha como nós, meus irmãos, nós, trabalhadores da doutrina espírita, estamos sempre diante de oportunidades de servir, de amar e de evoluir como espíritos, como trabalhadores. Porque inicialmente o remédio é compreender o que se passa, entender o que se passa. Amor, amar os nossos irmãos, não julgar. E tolerar o tempo de cada um para que possa se desenvolver. Talvez o desenvolver seja deixar o envolvimento para seguir uma nova trajetória. E sempre que vamos a algum lugar, nós encontramos os remédios. Amor, compreensão, tolerância, paciência, orações, evangelho, prece, concentração. E aí nós podemos pensar, poxa, sempre se repete. Mas porque nós não aprendemos ainda. Nós estudamos, mas não aprendemos. Porque o aprendizado, ele vai demonstrar atitudes diferenciadas. Nós vamos andar entre os nossos irmãos, sentir, viver situações inusitadas e manter a calma e a serenidade. Assim nós estaremos prontos para sermos os trabalhadores do Cristo, para conviver com os nossos irmãos que estão entrelaçados, que estão vivendo um período de desequilíbrio, de desentendimentos. E o que nós podemos fazer? Amar. Amar. A lei. Esta lei cujo mecanismo ainda ignoramos, quase que totalmente. Nós já estudamos. A lei é do amor. Quando Cristo foi perguntado, o que ele disse? Amar Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como nós nos amamos. Tudo gira em torno dessa lei. Bem aplicada, os nossos problemas, na sua grande maioria, seriam minimizados, evitados, seriam eliminados muitas vezes. Mas é difícil,
não é? É difícil, muitas vezes, nossos irmãos ou nós estamos tão voltados para as necessidades materiais, não é? Para adquirir recursos, para viver o nosso dia a dia, a nossa rotina, que muitas vezes ela é massacrante, exige muito de cada um de nós, e nós vamos esquecendo a profundidade da lei que nos liga. E qual é a continuação? Incumbiu-se de promover o reencontro das 3 almas necessitadas de carinho. Assim, nós sempre vamos nos encontrar com os nossos irmãos. O que é que muitas vezes nós sentimos? Uma química, não é? Eu senti uma química com tal pessoa, e é tão agradável, e vamos ficando junto, e aquele relacionamento se desenvolve e cresce. Mas qual é o sentido desse encontro? É o cumprimento da lei de amor, que resume todas as outras. O que é que nós temos? Uma família que deveria se formar para que através do amor, para que através do entendimento, da compreensão, pudéssemos chegar, enfim, ao resgate, não é? A cura da tristeza e do sofrimento, que seria através do nascimento, a reencarnação de nosso irmão, que a vida foi tirada, não é? A vida física. E o que aconteceu? No momento em que a jovem estava grávida, ela não conseguiu continuar a gestação. Ela interrompeu a gestação. E esse ato dela trouxe problemas imensos, pois a ligou ainda mais ao irmão que estava ali cobrando a reparação. Olha como nós temos sempre que pensar nas nossas decisões. Como já dissemos, não estamos aqui para julgar, mas temos que estar sempre prontos para acolher o que vamos plantando ao longo da nossa vida, não é? Mas, como diz Paulo de Tarso, nós podemos tudo, mas nem tudo nos é lícito. Todas as coisas nos trazem consequências, muitas vezes muito danosas, muito pesarosas para nós como espíritos. Sim, nós somos espíritos e às vezes esquecemos disso, esquecemos do tempo infinito que temos para cumprir, para viver. Concentramos as nossas vidas nesse breve espaço de tempo chamado reencarnação. Tempo de vestir o corpo físico para nos limitarmos em atitudes, em pensamentos, para aproveitar essa sala de aula, para ter lições, para podermos ultrapassar os nossos próprios limites. Pensar que somos espíritos, muitas vezes, pode ser algo que nós deixamos para vivenciar no centro espírita. Lá nós lembramos que somos espíritos, lá nós fazemos as nossas preces, nós buscamos limpar a nossa mente com muita dificuldade, sim, porque tem que ser um exercício diário, muito mais fora do centro espírita do que lá, porque temos um auxílio gigantesco no centro espírita. Antes de adentrarmos ali ao recinto, nós somos encontrados por forças magnéticas que limpam, que filtram as impurezas, não é? Dos nossos pensamentos, de nós como um todo, como imperfeito que somos ainda, como habitantes desse planeta de expiação e provas, muitas vezes fazendo escolhas erradas por coisas tão simples, ou escolhas que não utilizando o termo errado,
mas que vão fazer com que nós demoremos mais tempo no sofrimento, na incompreensão. Assim, nós muitas vezes complicamos o caminho porque queremos atalhos, abreviar. E muitas vezes temos que seguir o caminho como ele é. Longo, tortuoso, com pedregulhos, ali o joio e o trigo vivendo junto, para que possamos saber reconhecer cada um, podendo avaliar realmente o que nos importa, o que tem realmente valor para a nossa vida, para nós como um todo, as renúncias que temos que fazer, não é? Tudo isso, meus irmãos, é nossa obrigação, faz parte da nossa transformação moral. E continuamos. O Espiritismo nos ensina que a maioria dos lares terrestres se constitui de casamentos provacionais. São algumas provas que nós temos que passar, que viver ao lado de nossos irmãos, companheiros e companheiras. E o que nos cabe? Aceitar os nossos irmãos como eles são, as suas necessidades. Precisamos compreender que os nossos irmãos precisam de ajuda, assim como nós também precisamos. Nesse momento, a máxima é dando o que se recebe é muito apropriada. É dar de nós. Mas, muitas vezes, nós temos que considerar quais os motivos que nos levaram àquele enlace, àquela união. Foi uma paixão? Foi uma necessidade? Foi uma obrigação? Foi uma gratidão? Tudo isso é importante para que nós, dentro do quadro do relacionamento, saibamos viver, levar o melhor de nós, receber os filhos que estão ali para serem conduzidos. É claro que muitas vezes temos que nos afastar dos nossos companheiros, das nossas companheiras. Faz parte do nosso plano terrestre. Nós, aqui encarnados, nós temos vivências, hábitos, ficamos diante de situações que nos levam para determinadas decisões, para determinados conflitos que queremos resolver imediatamente. Sim, nós temos que sempre pensar antes. O que é que nós podemos fazer? O que é que nós podemos trazer de bom para aquela relação? Que frutos nós vamos ter ali, naquele momento? Não importa se somos jovens ou maduros. Neste planeta de expiação e provas, em que temos que trilhar lado a lado, buscando a transformação moral, não temos como fugir das nossas necessidades espirituais. E uma delas é estarmos com os nossos irmãos, que nós vamos dar de nós. Casamentos como provas, mas não vamos esquecer, meus irmãos, que ao reencarnarmos, nós temos um projeto. Nós, muitas vezes, participamos, nós pedimos para estar ao lado dos nossos irmãos. E como conseguir? Vamos lembrar lá atrás? Compreensão, amor, paciência, são as ferramentas que estão ao nosso dispor. Elas nós precisamos utilizar diariamente, meus irmãos.
até que nós consigamos enxergar todas as coisas com um olhar bondoso, não é? Que nós consigamos olhar as situações com um olhar de quem aprende. E aquilo que foi bom, vamos propagar através do nosso exemplo, da nossa mudança, do nosso entendimento sobre aquele acontecimento. E o que não for bom, vamos tirar do nosso caminho, né? Vamos melhorar a nossa bagagem, levando o que realmente importa, o que realmente nós precisamos. E assim, irmãos, antigos desafetos que se reúnem respirando no mesmo teto para a dissipação do rancor. É amor. É fazer o evangelho no lar, mesmo que estejamos sozinhos no plano físico dos nossos familiares. Porque queremos trazer a luz para o nosso lar, porque queremos trazer a saúde espiritual, a maturidade para todos. Através desse gesto de estar com Cristo, de aprender, através desse gesto vitorioso de escolher ser melhor a cada dia. Ser melhor a cada dia, sendo assim melhorando todo o ambiente, fazendo o trabalho que nos cabe. Quanto nós teríamos de condições melhores para auxiliar os nossos irmãos, para perceber as necessidades dos nossos irmãos. Assim como Cristo, em seu amor, ele olhou para nós e percebeu as nossas necessidades. Ele percebeu em nós a capacidade de sermos melhores, de fazermos coisas, mais coisas do que ele nos fez, nos proporcionou. Isso é realidade, isso é entendimento, isso é capacidade, meus irmãos, habilidade. Habilidades para viver o amor. É isso que nos cabe. Almas que, interpretando defeituosamente as legítimas noções do amor, se acumpliciaram no passado. Então, no passado, nós éramos cúmplices. Hoje, nós somos companheiros de jornada. Hoje, nós temos uma missão diferente a realizar. Uma missão pautada no perdão, na compreensão, na melhora de cada dia, para que a relação seja benéfica, positiva, construtiva, saudável. Sim, para que nós possamos, através dessas atitudes, transpor os obstáculos. Vejamos como o assistente Aulus descreve o reencontro na atual reencarnação das personagens daquele drama da mediunidade torturada. De certo, nosso companheiro, na atualidade, não se sente feliz. Recapitulando a antiga fome de sensações, abeirou-se da mulher que desposou, procurando instintivamente a sócia da aventura passional do passado, do pretérito, mas encontrou a irmã doente que o obriga a meditar e a sofrer. Então, quando ele a reencontrou, ele sentiu tudo de volta, todo aquele sentimento, aquela atração que os uniu no passado, inconscientemente, buscando ali aquela satisfação, aquelas facilidades que os valores materiais proporcionam, e encontrou uma irmã adoentada, necessitada da sua compreensão, do seu cuidado, que o fizeram refletir, sofrer, ser infeliz, não é? Diante de toda aquela situação que ele está inserido. E assim, meus irmãos, em algumas relações, enlaces de provas, nós vamos nos sentir infelizes, meditando sobre aqueles sofrimentos, mas esquecendo daquele sentimento que nos uniu. Nós temos um
um caminho a percorrer. Nós temos degraus, não é, a subir para sairmos dessa influenciação, para sairmos desse estado de sofrimento, porque tudo passa. Mas nós precisamos ter a convicção de que somos colocados nos lugares em que, através das nossas atitudes, nós somos merecedores e necessitados de estarmos ali. Sim, toda a trajetória de seu passado os levou àquela situação. Diminuto o número de casais reunidos por superiores afinidades, mas existe. Existem casais que estão juntos, fazendo bem no seu lar, na comunidade em que estão inseridos, na comunidade espírita, no trabalho espírita, estão ali se desenvolvendo, estão levando o seu exemplo de amor, de cumplicidade no bem, nos trabalhos positivos, para todos que estão ali. Existe sim, existem irmãos que vêm para nos mostrar que é possível dentro do nosso planeta, do nosso momento atual, estarmos bem, estarmos em paz, fazermos o que nos cabe. Sim, é possível. E continuamos. Tem razão os benfeitores espirituais quando asseguram que os templos espíritas vivem repletos de dramas comoventes, que se prendem ao passado remoto e próximo, porque nem todas as aflições elas têm origem no passado. Elas podem ter origem também no nosso presente, no ontem. Nós, através da nossa imprevidência, nós vamos tomando atitudes, não é? Que trazem aí um certo desconforto no nosso hoje, nesse passado próximo. E que viveram repletos de tais dramas. É que se impõe a todos imprescindivelmente a necessidade do estudo metódico e sério, a fim de que casos que reclamam simplesmente amorosa ajuda a vítimas e verdugos não sejam lastimavelmente confundidos com mediunidade a desenvolver. O caso em tela é um deles. Então, através do estudo, nós vamos compreendendo a necessidade dos nossos irmãos. O que os benfeitores espirituais eles trazem para nós? Talvez seja o núcleo desse capítulo. Não é que nem todos os irmãos que chegam em situações difíceis no centro espírita estão prontos para os procedimentos relacionados à mediunidade. Porque muitas vezes a necessidade é de falar, de expor a sua necessidade de acolhimento, de receber orientações com relação ao Evangelho, como se faz a ação do Evangelho, os passes, as palestras que instruem, que fortalecem, que modificam os pensamentos, que atravessam as barreiras mentais, não é? Muitas vezes ainda ligadas ao ontem, ao passado. E nem tudo traz a necessidade desse contato com o intercâmbio mediúnico, a realização do intercâmbio mediúnico, porque o médium, ele precisa estar em equilíbrio. Ele precisa ser tratado das suas dificuldades. Todos nós temos dificuldades, todos nós temos desequilíbrio. E todos nós precisamos de tratamento para que, através de uma conduta renovada, nós possamos ser verdadeiros trabalhadores do Cristo. Para que nós possamos ser intermediários entre o mundo espiritual e o mundo físico.
auxiliando os nossos irmãos, auxiliando a nós mesmos, prosperando nas tarefas que o centro requer de cada um de nós, sem maledicências, sem orgulhos, limpando o nosso ambiente mental, preparando o ambiente físico para os trabalhos espirituais, para receber os irmãos que necessitam muito do nosso olhar, do nosso amor, do nosso acolhimento. A advertência, meus irmãos, nesse estudo, segundo os orientadores, é que não se confunda a necessidade de tratamento com a necessidade de desenvolvimento de faculdade mediúnica, porque muitas vezes o médium não está pronto. Ela será uma boa médium? Será uma boa médium, a partir do momento que resolver a situação, que através do acolhimento, das orações, da vibração, do perdão, da conduta renovada, ela possa, enfim, realizar o seu propósito de ter aquela família onde ela vai exercitar o amor, vai exercitar a boa conduta, os princípios da caridade. Então, muito cuidado, meus irmãos. Todos nós podemos nos deparar com esses casos e, nesse momento, nós estamos sendo orientados para utilizar essas ferramentas. Uma casa espírita menos avisada iniciaria logo com prejuízos para a irmã doente o seu prematuro desenvolvimento mediúnico. Um grupo consciente, como visitado pelos irmãos André Luiz e Hilário, cuidaria antes de tudo de curá-la e ao perseguidor, não é? Ali refazendo todo o seu campo mental, o seu campo físico, que fica também debilitado, o irmão que está desencarnado, para que ele encontre a paz através do perdão, não é? Para que ele esteja também pronto para adentrar a um processo de transformação, de renovação, de retorno ao corpo físico, não é? Todo esse processo, ele precisa ser entendido e precisa ser auxiliado através do amor e da compreensão. Quando o nosso irmão Clementino, que é o dirigente espiritual da reunião que está sendo analisada, convocou-nos a observar o problema, indubitavelmente quis salientar os imperativos de trabalho e tolerância, compreensão e bondade, para construirmos a mediunidade completa no mundo. Mediunidade completa. O que ela precisa? Boa vontade, compreensão, amor, calma, serenidade. Ela precisa de um olhar amigo. Precisa de um olhar de acolhimento para que a mediunidade seja realmente uma ferramenta eficaz. Porque cada um, dentro da sua capacidade mediúnica, vai trabalhar em prol do Evangelho do Cristo, melhorando a si mesmo. E na qualidade de trabalhadores que já conhecem um pouquinho a mais do que os outros irmãos que estão chegando, nos cabe empregar esse trabalho de acolhimento. Nós estamos usando muito a palavra acolhimento, que talvez seja o objetivo, a base do nosso estudo da noite, já tirando, não é, essa possibilidade de nós entendermos que tudo é desequilíbrio mediúnico e que tudo nós podemos tratar, não é, com a aproximação, porque muitas vezes nós não estamos prontos para isso, nós não estamos prontos para o intercâmbio, porque as nossas afinidades ainda, elas estão desequilibradas, elas estão embaraçadas pelos nossos pensamentos, sentimentos, atitudes, nosso desânimo, a nossa pouca fé, talvez, não é?
que não faz com que as montanhas se movimentem. Esses sentimentos aí que nós vamos guardando há tantos e tantos anos. Assim, irmãos, o que é que a lição continua nos ensinando? Médios repontam em toda parte. Entretanto, raros já se desvencilharam do passado sombrio para servir no presente a causa comum da humanidade, sem os enigmas do caminho que lhes é particular, entendendo que tudo tem um caminho, tudo tem um propósito, que nada acontece sem a permissão do nosso divino Criador, com esperança em dias melhores, entendendo que tudo passa, que cada um tem seu tempo, que nós estamos aqui por breves momentos, mas continuaremos a existir, porque a vida em nós é abundante. É isso, que não somos melhores do que ninguém, mas podemos dar um amor, talvez, que o nosso irmão ainda não conseguiu sentir, ainda não está pronto para dar, mas pode receber. Como aquela pedra que está ali, imóvel, mas que nós podemos colocar para lá, colocar para cá, até que ela ache aquele espaço, o seu lugar. É isso, é trabalho. E como ninguém avança para diante com serenidade possível, sem pagar os tributos, nós não podemos ir ao progresso, nós não podemos ir, não é? Para o que queremos, deixando ainda algo a resolver. Então, nós temos tributos a pagar, nós temos fatos, situações para reparar, para devolver. Saibamos tolerar e ajudar, edificando com o bem. Muito embora tenhamos fatos a reparar, resgates, não é? Temos aí que nos acertar com nossos irmãos, com as nossas consciências, não devemos esquecer que a nossa função, a nossa tarefa é edificar o bem, não é? Ser o bem, praticar o bem e estar no bem sempre, independente se os nossos irmãos eles estão compreendendo o nosso posicionamento, mas onde quer que nós estejamos, que nós consigamos praticar o bem. E para que a gente consiga isso, nós temos que ter serenidade e acreditar. São construções diárias, são aquelas estruturas que nós devemos formar para que elas sejam inabaláveis. Então, não adianta nós, de uma hora para outra, queremos ter outros pensamentos, queremos ser pessoas diferentes. Tudo é tempo, tudo é processo de adquirir o conhecimento, aquele conhecimento fazer sentido nas nossas vidas e a partir daí que nós possamos utilizar como ferramenta que será incorporada ao nosso viver, ao nosso dia a dia. Acolhidos inicialmente em um núcleo cristão, o verdugo e a vítima e o cúmplice serão beneficiados. Olha a palavra acolhimento. Através de passes magnéticos, da doutrinação verbal amorosa e das vibrações dos componentes do grupo, receberão os três as claridades prenunciadoras da reconciliação. Quando então o verdugo reingressará nas correntes da vida física, reencarnando na condição de filhinho querido daqueles que ontem, cegos pela avareza, lhe cortaram impiedosamente o fio da existência. Como isso acontece? A aceitação, o perdão, a renúncia, o recomeço, o fortalecimento no bem.
Isso é transformação moral. É um processo bonito, mas começou com muita dor. Mas será muito feliz, cercado de muita luz, quando os personagens, os irmãos que estão entrelaçados na adversidade, se libertarem do passado e abraçarem as tarefas, os desafios do futuro com muito amor, com muita dedicação. Isso é trabalho. Não é algo que será feito rapidamente, mas se for feito, conduzido com paciência, com tolerância, quando ele acontecer, ele será extremamente feliz, porque vai ter bases, estruturas firmes e fortes. E nada vai abalar, porque teremos a certeza que estamos fazendo o bem. Estamos trabalhando para o Cristo, e para o que é bom e para o que é justo, né? Nós gostamos muito de buscar lições no Livro dos Espíritos que completam a nossa caminhada. E na questão 909, nós temos uma pergunta que é a seguinte: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer suas más inclinações? E a espiritualidade responde: sim, por vezes fazendo esforços bem pequenos. O que lhe falta é a vontade. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços? O que a gente responde? Quantos de nós estão fazendo os esforços necessários para vencermos as nossas más inclinações, para sermos melhores a cada dia, para sermos bons companheiros no nosso lar, bons pais, bons amigos, bons irmãos, bons trabalhadores do Cristo? Como é que nós estamos? As lições nos auxiliam, trazem situações que muitas vezes nós mesmos já vivenciamos, de desequilíbrio, de sofrimento, de desalento, mas que esforço nós estamos fazendo para sair desse mar de tormentas, muitas vezes, para estarmos num momento de serenidade, num momento de agradecimento, de olhar tudo que nos envolve, tudo que está à nossa volta, como oportunidades benditas para exercitarmos o bem, o amor, para sermos um evangelho vivo das promessas do Cristo, de suas bem-aventuranças, para que através do uso da mediunidade nós possamos, enfim, deixar reinar a paz em nossos corações. Tudo é trabalho, meus irmãos. Abraçar a tarefa mediúnica é uma tarefa de amor, é uma tarefa de renúncia, de responsabilidade, de pertencimento, que chegou até as nossas mãos de formas variadas, por caminhos muitas vezes não retos, mas é o nosso caminho, é a nossa escolha, é o nosso entendimento e é a nossa forma de estarmos caminhando para essa transformação tão necessária, para essa transformação que vai encher o nosso espírito de satisfação, de força e de alegria, porque se a felicidade completa, ela não é desse mundo, a felicidade relativa, ela é. E nós somos capazes de sermos felizes onde nós estamos, onde fomos colocados por Deus, nosso Criador. Tem uma questão para nós
que, de acordo com o nosso entendimento, nós vamos responder, mas o que nós queremos deixar registrado, que nós queríamos que ficasse nas mentes de todos os nossos irmãos, é a necessidade desse acolhimento, do olhar bendito para os nossos irmãos, lembrando que ao emitir esse olhar bendito, a palavra amiga, nós somos os primeiros a sermos beneficiados. E sempre o Cristo em nossas vidas, em nosso caminho, sempre Ele. Nós vamos agradecer esse momento, felizes que estamos, primeiramente por estarmos juntos, por ter a oportunidade de falar das ferramentas que podem melhorar o nosso trabalho, a nossa convivência, que podem fortalecer a nossa fé, o nosso amor, os nossos passos para que eles sigam sempre na direção da luz e da verdade. Sigamos em paz, meus irmãos, na luz do Evangelho, segurando nas mãos de Jesus, nosso irmão amado. Vamos em paz, graças a Deus.